Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, amém? Que Deus venha vos abençoar nessa tarde de sábado. Como eu tenho falado, estou aqui para fazer mais um vídeo por semana, né? Então já vou falar aqui sobre os anjos de novo, né? Eu quero deixar bem claro também para você que está me ouvindo, você irmã, meu irmão, todos que estão nesse momento aí do lado da telinha, sabe que eu não adoro anjos. Eu estou aqui para contar a minha experiência em relação às visões de olhos abertos e até mesmo, né, visões de madrugada. Eu estou aqui para testificar e contar como Deus é maravilhoso, né, a respeito dos anjos que estão ao nosso serviço, tá bom? Então Deus me traz aqui novamente e eu vou falar sobre o anjo que desceu no altar, lá na Igreja Assembleia de Deus, da cidade de Ipatinga, no bairro Veneza 2, na rua Curitiba ali, né, que fica a igreja. Era a igreja de referência, uma igreja muito falada, porque naquele lugar, realmente o poder de Deus descia ali. Era maravilhas, era batismo com o Espírito Santo. A nossa igrejinha na época era uma igrejinha abençoada. Talvez alguém que congregou lá deve lembrar, como o nosso pastor Sérgio Malaquias, né, que está aqui comigo no monte, ele veio comigo aqui. E ele deve lembrar dessa época em que Deus, né, manifestava ali o seu poder naquela igreja lá, né? Quero aproveitar também e mandar um abraço aí para todos da Igreja Assembleia de Deus lá da rua Curitiba, do Veneza 2, pastor Daniel Vieira e os demais obreiros. Hoje são novos obreiros, né, que estão lá, a igreja mudou também. Então Deus fez um milagre na minha vida ali. E eu vou estar testificando agora para vocês. É uma visão bem rápida, não vou ser extenso. E tá na hora, né, irmãos, da gente, tá na hora, é o tempo de Deus. Inclusive, antes de eu falar o testemunho, quero deixar aqui para a nossa meditação, no livro de Eclesiastes, capítulo 3. E o versículo 1 diz assim, ó: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Amém? Então fique aí com essa palavra. Eclesiastes capítulo 3 fala do tempo de Deus em nossas vidas, né? Não adianta você querer apressar. Eu poderia estar trazendo esse vídeo aqui bem no início, bem antes, né, quando Deus me deu a visão naquela época, mas só que tipo assim, o tempo de Deus é agora. Então Deus me faz agora trazer no tempo certo as visões testificadas pelo vídeo, o qual eu vou fazer isso aqui neste momento, tá bom? Quero mandar um abraço também para o meu povo lá da Cidade Nova, meus irmãos da Igreja Pentecostal de Oração, pastor Adilson, pastor regional, também o pastor presidente da Igreja Pentecostal de Oração, pastor Daniel, Fernando Miranda, seu filho, muito amigo meu, presbítero Fernando Miranda. Enfim, todos os obreiros da Igreja Pentecostal de Oração, com sede em Belo Horizonte, pastor Orlando lá no Rio de Janeiro também, da Igreja Pentecostal de Oração. Deus vos abençoe, Deus guarda você aí, tá, pastor Orlando? E todos os meus irmãos que estão me ouvindo agora, meus amigos, tá bom? Então deixa aí a saudação para todos. Então vamos lá no que interessa. Uma certa vez, um culto de domingo, estava eu lá na mocidade, cheio daquela graça, cheio da unção de Deus. E eu gostava de chegar na igreja, irmãos, junto com os porteiros, né? Os obreiros lá, os cooperadores. E orava, dava 7h20, 7h15, começava o culto. E eu vou ser sincero para os irmãos, quando começava o culto, naquela época, ninguém queria ir para casa, não. Ninguém queria ir embora, né? Se o culto terminasse mais tarde um pouquinho, o povo não reclamava. Por quê? Porque tinha frutos, tinha resultado, tinha poder de Deus, batismo com o Espírito Santo, então nem se falava. Cura divina, era maravilhas, né? Era uma igreja realmente de referência no Vale do Aço. E o qual também, hoje também, continua sendo referência. Deus está aí conosco, né? Deus está nas igrejas operando, porque quem opera é o Espírito Santo de Deus, né? Então a igreja que está aí
na presença do Espírito Santo constantemente, com certeza vai ter frutos, vai ter milagres. O milagre continua. Mas eu me lembro que uma hora, num culto desse, o pregador pregando, o povo sendo renovado, eu resolvi abrir o olho. E quando eu abri os meus olhos, eu vi ainda que a igreja tinha telha de amianto. Antes do anjo passar pelo telhado, eu vi um anjo acima do telhado, quer dizer, eu estava com meus olhos espirituais abertos, entendeu? E eu vi o anjo descendo do céu, passando pelo telhado, e esse anjo descia devagarzinho. E na mão desse anjo tinha uma taça de azeite. E essa taça de azeite, ele descia, né, em cima do púlpito ali, olhando para mim, eu de olhos abertos. E naquele momento, eu percebi o quê? Eu percebi que o anjo, com aquela taça cristalina, com aquele azeite lá dentro, ele derramava, era um azeite branco, branquinho, igual, mais branco do que um leite, dentro de uma vasilha branca, né? O que acontece? Esse anjo, ele só olhava para mim, ele não tirava o olhar para mim. Eu sabia que ele estava olhando para mim por causa da direção, né? E ele olhava de pé, ele virava a mão com a taça e o azeite caía em cima daquele púlpito da Igreja Assembleia de Deus do Veneza Ponte. E eu vi o azeite sendo derramado no chão do púlpito. E ele olhando para mim e com a mão virada e o azeite sendo derramado. Olha que maravilhas. E eu lá, com o olho pregado em cima do altar ali, e o povo dando glória a Deus. E na verdade eu desliguei ali na igreja aquela hora. Eu fiquei no mundo espiritual. Parecia que eu não estava ouvindo nada, mas o povo estava, né? O povo estava sendo abençoado ali, porque o anjo estava ali jogando o azeite no altar. E eu percebi que aquele anjo, assim que ele jogou, que ele derramou o azeite no altar, da mesma forma, ele voltou a taça do azeite normal na sua mão, e naquela mesma forma ele vai e sobe de novo. Ele sobe um pouquinho, e a Igreja Assembleia de Deus tinha um coral, lá do outro lado do púlpito, o coral da Igreja Assembleia de Deus. Tinha um coral lá. Que coral maravilhoso aquele coral, viu? E o pastor lá, Daniel Vieira, que era o dirigente do coral, regia o coral. E eu percebi que o anjo, ele levantou e foi lá no coral, entrou ali atrás do coral e derramou o azeite lá atrás do coral. E esse anjo chegou a baixar assim, lá atrás dos irmãos, e eu percebi o azeite correndo atrás do coral. Irmãos, daquela mesma forma ele levanta, a mesma direção que ele fez do altar até o coral, ele repetiu a mesma direção, ele não mudou. Ele flutuou e veio do local onde ele desceu, ele subiu. Ele veio até o altar de novo e começou a subir. E aquele anjo foi subindo, e eu, né, naquela alegria de estar vendo o anjo ali e tal, eu percebi que o anjo, ele ultrapassou o telhado da igreja, tá? Foi uma coisa assim, rápida, não foi uma coisa demorada, né? Mas o que acontece? Eu percebi que o anjo, ele começou a subir de novo. Da onde ele desceu, ele subiu com a taça de azeite já derramada no povo, né, voltando. E o que acontece? Quando ele passou do telhado, eu vi que a visão já começou a acabar. Mas o que acontece? Aí eu já saí, o quê? Eu já saí daquela visão espiritual, preocupado porque o anjo estava indo embora. Eu não queria que ele fosse embora, eu queria que, para mim, ele ficar ali na igreja, né? Então ele começou a subir do telhado. Eu fui, irmãos, e despertei da visão. Quando eu levantei, eu quase caí dentro da igreja. Tinha uma portinha lá do lado dos jovens, tinha uma porta para sair lá para fora. Os irmãos devem lembrar dessa igrejinha lá, pequenininha, né? E quando eu saí para fora, eu dei volta no corredor, tinha um banheiro do outro lado da igreja. E tinha um porteiro lá, o irmão Adão, tadinho, está descansando no Senhor. Deus recolheu o irmão Adão. O irmão Adão, ele percebeu que alguma coisa estava acontecendo, porque quando eu chego lá fora no corredor,
Na hora que eu fui entrar para dentro do banheiro, que o banheiro fica no corredor, no portão do banheiro, para chegar no banheiro, eu vi uma luz forte, ela veio e bateu no chão. E deu aquela explosão. Dum! E quando eu olho para cima, aí minha visão abriu de novo. Eu comecei a ver o anjo subindo. E eu fiquei paralisado, segurando o portão, para mim não cair também, né? Porque a carne já estava a carne já estava daquele jeito, né? A carne não aguenta o poder de Deus, não. E eu comecei a olhar. A nossa carne é fraca, tá, irmãos? Mas o espírito é forte. A carne que eu falo é carne aqui mesmo, não é da outra forma de interpretar, não. É carne mesmo. Eu não consegui ficar em pé. Aí eu agarrei no portão, porque também aquela bola que explodiu, aquela bola de cristal que bateu no meu pé ali, ó, não era uma bola de fogo, mas era uma bola de cristal branca, né? Aí eu parei naquela hora e fiquei olhando para cima. E eu ainda consegui ver o anjo subindo. O anjo foi subindo, foi subindo, foi subindo, foi subindo. Subiu lá no céu. Aí quando eu vi que eu não vi mais, aí o que acontece? Voltei para o meu lugarzinho. Dei um tempo, voltei para dentro da igreja de novo. Mas eu não contei para ninguém. Eu estou falando pela primeira mão aqui, né? Nesse vídeo, estou testificando. É tempo de eu falar, tempo de eu testificar. Porque a gente tem que entender, né? O tempo de Deus, né? Então, o que acontece? Depois que o anjo sumiu, eu passei a ver aquela bola de fogo, irmãos. Interessante que no decorrer da semana, até pouco tempo aí, eu comecei a ver aquela bola ela andava, ela entrava nas pessoas, ali nas casas das pessoas, que é formato de bola de cristal, certo? Muito brilhosa, muito bonita, e eu lembro que aquela bola, sempre que eu olhava para alguém, não era todo mundo, não era todo dia, não era toda hora, mas eu lembro dela, então ela me fez lembrar da visão, né? Então é isso, irmãos, é o testemunho que eu tenho para contar. Às vezes o anjo do Senhor, a mandada do Pai, ele está lá na igreja, levando a bênção para você, e você não percebe. Às vezes você está tão desligado dentro da igreja, que o anjo do Senhor chega lá, porque quem protege nós é o Senhor, através dos anjos, né? Através do seu poder, das suas mãos, do sangue, do nome de Jesus. Mas os anjos estão a serviço do Pai, estão ao nosso serviço, a mandado do Senhor. E eu sou uma testemunha viva de que os anjos estão em nosso meio. Como eu tenho falado aqui agora, antes de fazer esse vídeo, tem anjos aqui comigo. Tem anjos que estão aqui me acompanhando nesse monte aqui, Monte dos Milagres. É Monte dos Milagres, né, Fernando? Monte dos Milagres. Monte dos Milagres. Estou perguntando ao pastor Fernando aqui. Ao lado do Monte da Resposta. Sim, ao lado do Monte da Resposta, que eu fiz aquele vídeo, né? Acho que foi o quarto vídeo que eu fiz logo ali embaixo. Esse aqui é mais alto, né? Pega o Veneza 2 lá atrás, pega um pedacinho de Cidade Nova, a BR 381. Então é isso, irmãos. Às vezes o anjo do Senhor, ele está conosco, mas você não percebe. Às vezes o anjo do Senhor está ali, o Espírito Santo está ali, né, presenciando, mas você não está presenciando, porque você está desligado. Por isso que é muito interessante quando você estiver na casa do Pai, no templo, né? Lá no templo, lá na igreja, lá onde você congrega, é bom você estar ligado nos hinos que cantam, na palavra que é pregada, ligado ali no momento da oração, no momento que você está ali diante do Senhor. E Deus, ele pode abrir seus olhos assim, ó, espirituais, do nada. Você pode ver algo acontecer dentro da igreja, do sobrenatural, no mundo espiritual, tá bom? Você percebe que Deus abriu os meus olhos, não foi com esse olho da carne, esse olho físico, não. Deus abriu os meus olhos espirituais, tá bom? É igual a águia lá no céu. O que acontece? A águia lá acima das nuvens, a águia tem duas visões. Tem uma visão noturna e tem uma visão normal. Então, ela pode estar na altura que for. Ela consegue enxergar um ratinho pequenininho no meio de um colonhão, no meio de um mato, qualquer lugar. Ela tem duas visões, como se fosse uma visão de raio-x, tá entendendo? Estou falando isso para você entender como é que é o mundo espiritual. Então Deus vai abrir o seu olho espiritual e você vai começar a ver as coisas no mundo espiritual. Foi o que aconteceu comigo nessa época, o qual eu tive essa experiência dentro da igreja, eu vendo esse anjo, né, que nos visitou naquele dia. Eu creio que pode ser o anjo Gabriel, né, o mensageiro do Senhor, né, que nos visitou naquela época, que Deus permitiu que eu tivesse essa visão. Então tá aí mais uma visão que aconteceu naquela época, experiência na minha vida. Eu estou aqui para compartilhar e fazer esse documentário com você. E que você saiba que você também, se você tiver um propósito de santidade, santificação, obediência e querer que Deus te mostre, Deus vai te mostrar sim.
Ele já está com você, só que você não percebe, né? Muitas pessoas aí que recebem um grande livramento do Senhor, de acidente, de morte. Mas quem está lutando por você são os anjos do Senhor, que está lá na peleja, e você não percebe, você não vê. Nossa família, né? Quando nós oramos lá na nossa casa, intercedemos pelos nossos filhos, pela nossa família, no nosso trabalho. Então Deus, Ele envia os teus anjos para estar ali nos abençoando, nos guardando, nos dando livramento, né? Cumprindo lá o Salmo 91, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, né? A sombra do Onipotente descansará, e por aí vai, né? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 ao teu direito, mas tu não serás atingido. Então é por aí, meus irmãos, tá? Vamos continuar nesse propósito, nessa batalha de oração, de adoração a Deus. Você que tem um testemunho, eu te aconselho a testificar o que Deus fez na sua vida, para servir de experiência para nossos irmãos, para aqueles que estão nos ouvindo, e também saber que o Senhor ainda, Ele faz maravilhas, Ele opera, tá bom? Então tá aí mais um testemunho, e que Deus os abençoe. Sábado que vem eu vou estar falando também mais um testemunho, dando mais um depoimento sobre as visões com qual o Senhor tem falado comigo. E eu tenho um vídeo também, vou ver se eu consigo gravar, vou anotar ali. Eu vou te falar o dia que eu fiquei invisível diante do meu inimigo, dentro de uma área de uma empresa. Eu vou testificar isso para vocês verem que nós conseguimos ficar invisível diante dos nossos inimigos que queiram nos matar, nos prejudicar, né? Deus coloca você invisível. Então eu já vi muitos testemunhos baseados no que eu vou falar. Às vezes as pessoas estão te procurando, você está na frente dele e não te vê. Procurando para te fazer mal, procurando para poder te humilhar. E você está ali na frente do nariz dele e não está te vendo. É Deus te guardando e cegando os olhos dele para não te enxergar. E você, diante dele, está invisível, tá bom? Isso acontece muito no nosso meio, dentro da igreja, com a vida dos nossos irmãos. Então é muita experiência, tá bom? Deus vos abençoe, Deus vos guarde, e até mais, até a próxima.